Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política para todos, independentemente da idade, gênero ou etnia, é uma das metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E exercitar essa diversidade no ambiente de trabalho é um dos desafios desse século. Quais os mecanismos que já existem no Brasil para ampliar a diversidade? E de que forma organizações empresariais e a sociedade estão trabalhando esse tema? Essas respostas você descobre no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH-RJ, Clarissa Frossar, e o vice-presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RJ, Henrique Carvalho. Não importa a cidade ou país em que você nasceu, cor, gênero ou orientação sexual, a inclusão de mulheres, negros ou LGBT vem se tornando pauta no cenário corporativo. Na entrevista a seguir, a consultora de diversidade para as empresas, Cíntia Barcelos, explica os principais avanços e conquistas nos últimos anos. Vamos ver. Trabalhar a diversidade é sempre um desafio, especialmente em meio a tantas questões. No meio jurídico, temos tido grandes avanços, desde o reconhecimento da união homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Isso traz reflexos para as empresas, tanto do ponto de vista de inclusão em planos de saúde, de licenças maternidades ou paternidades. Além dos direitos, tem a questão social, que os reflexos positivos da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011 para avançar nessa discussão da diversidade sexual e de gênero dentro da empresa. Nós temos tido grandes avanços que vêm pela justiça, acompanhados de um cenário que não existe lei que apoie direitos LGBT, mas grandes avanços que já são sentidos de forma administrativa e pela forma judicial, trazendo isso como uma necessidade de discussão e avanço tanto da empresa quanto da sociedade. A Cíntia coloca essa questão de que no legislativo a diversidade ainda não está resolvida. Como é que a gente faz para começar a incluir esse tema na pauta? Eu acho que essa questão é uma das questões mais importantes que a gente tem, porque elas apontam para um déficit democrático muito grande, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que todo o poder se estrutura na divisão de três poderes, né? Em que eles têm que conviver harmonicamente entre si, né? E aí eu falo nominadamente poder executivo, legislativo, judiciário, né? O que se observa com relação à pauta de diversidade de uma forma geral, né? Seja diversidade de gênero, seja diversidade sexual, seja com relação a direitos das minorias, no caso, por exemplo, dos povos indígenas, né? O que nós vemos é que esses assuntos são decididos, na sua grande maioria, pelo Poder Judiciário, né? Por conta de uma inação do Poder Legislativo, né? Em garantir legislação específica para esses grupos sociais, né? Então, na medida que essas pessoas elas não são representadas legislativamente, né, pelo Poder Legislativo, o Judiciário é obrigado a se mobilizar. Então, nós vimos isso, por exemplo, na demarcação das terras indígenas da reserva Raposa Serra do Sol. Nós vimos isso, por exemplo, com relação ao aborto de fetos anencéfalos. Nós vimos isso com relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal também, a questão da retificação civil de pessoas transexuais sem a necessidade de judicialização. Então, todas as políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas pelo Poder Legislativo, hoje elas são desenvolvidas pelo Poder Judiciário. Isso é um grande problema. Isso apresenta um déficit democrático muito grande. E de que forma, na sua visão, esse tema vem chegando ao mundo corporativo? Porque pela justiça esses direitos estão sendo garantidos, mas também há toda uma agenda internacional. A gente falou aqui da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas outras agendas também vêm impondo esse tema para as empresas. O que eu acho é que as empresas começaram a perceber, e foi difícil.
tinha assim, uma percepção de que a diversidade é importante. E aí começaram a colocar números na diversidade. As organizações começaram a perceber que a diversidade promove o que a gente chama de um círculo virtuoso. Ou seja, você, por ser uma empresa diversa, você acolhe melhor o funcionário, então você atrai melhor, mais talento para trabalhar com você. Nisso, você atende melhor o cliente e, atendendo melhor o cliente, você só gera resultados melhores para a sua organização. Então, começaram a criar formas e indicadores de mostrar para as organizações que não é só mais uma moda que vem por aí. O ser humano é diverso. Então, as organizações já lidam com a diversidade claramente no seu dia a dia. O convívio ali é uma diversidade enorme de geração, das idades, de pessoas que são novas e são antigas na organização. Essa geração Y, que a gente chama, que vem com tantas coisas diferentes para nós fazermos a gestão e combinar com quem está lá há mais tempo. Então, a diversidade, eu acho que ela vem para mostrar para a organização que ela é complementar, que nós precisamos de pessoas que pensem diferentemente da gente para que a gente gere decisões melhores. Em termos de como trabalhar, de absorver isso dentro das empresas, a gente vê muita estrutura da criação de comissões para olhar para esse tema, para os comitês. Como é que isso acontece na prática? Então, na verdade, o que a gente percebe existe uma intenção, mas você precisa trabalhar com mais afinco para promover a diversidade na organização. Então, você cria um comitê de pessoas de áreas diferentes para pensar como é que você faz a diversidade fazer parte do nosso dia a dia? Como é que eu vou buscar pessoas diferentes da que eu procuro, mas tão qualificadas quanto, porque a ideia não é criar uma polarização, não é mostrar que a pessoa que é diferente de você, ela não vai ter as mesmas exigências, né, a mesma qualificação profissional. Não, ela pode até vir melhor do que você é hoje. Em relação à questão das cotas, é uma política a se pensar também para poder incluir quem ainda não está sendo visto, né, e a implementar essa diversidade? Esse tema das cotas, eu acho que daria um programa inteiro para a gente discutir essa questão das cotas, né? Qual é a ideia, né? E aí eu acho que, na realidade, vou lançar uma semente para um próximo debate, né? Qual é a ideia das cotas, né? A ideia das cotas é reparar, né, algo relativo a uma determinada sociedade que não consegue uma inclusão por conta de não ter as mesmas possibilidades, né? Então, isso é objeto de quê? Isso é objeto de políticas públicas, ou seja, políticas públicas que promovam o acesso igualitário a todas e todos às mesmas oportunidades. A ideia das cotas é essa. Então, a ideia das cotas tem que ser sempre pensada sobre essa perspectiva, né? Há argumentos prós e contras. Eu acho que esse debate é um debate que tem que ser amadurecido, né? E tem que ser sempre referenciado com a sua principal origem, que é o quê? Que é reparar uma dificuldade de inserção social. E que a gente vai continuar falando no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.